A CPA é o momento em que você pode dar a sua opinião sobre o ensino, a estrutura e a infraestrutura da instituição. Ou seja, sua participação ajuda a melhorar o que for preciso e também a fortalecer o que já está dando certo. E o melhor, responder é super fácil. É só acessar o portal do aluno, clicar no primeiro banner com a imagem da CPA e você será direcionado à página de pesquisa. Você responde às 18 perguntas e é só enviar. É rapidinho, prático e você ainda tem vantagens respondendo a CPA. Você concorre a um voucher para concorrer a um carro. É isso mesmo! Então corre, acesse o seu portal e participe. Sua opinião vale muito e você pode fazer a diferença. Você já sabe que um aluno da Unifatesc vai ganhar um carro 0 km em 2026, mas talvez ainda não saiba de um detalhe muito importante. Para concorrer, é preciso estar cadastrado na campanha Acelere Seu Futuro com a Unifatesc. Então não deixe para depois. Leva menos de 1 minuto. É rápido, é simples e pode acelerar o seu futuro. Cadastre-se agora pelo QR Code ou acesse acelera2026.unifatesc.edu.br. Muito boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Aqui quem está falando com vocês, para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Giovanni. Vou estar juntamente aqui com o professor Lucas, mediando essa aula de hoje, né? Então nós estamos aqui com o professor Tiago Duarte, ele que vai ministrar essa aula, e eu e o Lucas vamos ficar aqui nos bastidores auxiliando o professor essa noite, certo? Vou passar um pouquinho a palavra para o Lucas, para ele se apresentar, tá? Eu sou formado em arquitetura e urbanismo, tenho algumas pós na área de educação e também em uma pós em engenharia de segurança do trabalho. Vou passar a palavra aqui para o professor Lucas. Boa noite, pessoal, espero que estejam bem. Aqui quem fala é o professor Lucas. Então, como o Giovanni já disse, estaremos juntos aqui ao professor Tiago na live de hoje, da disciplina da nossa trilha do conhecimento, né? Sustentabilidade, diversidade e desafios globais. Uma aula que o professor Tiago preparou aí, tenho certeza que vocês vão gostar, comentando um pouquinho hoje sobre o profissional como agente de transformação e articulador de soluções socioambientais. Tenho certeza que vocês vão gostar do tema, como nas lives anteriores, que vocês elogiaram bastante, e qualquer suporte que vocês precisarem, a gente está aqui no chat, certo? Então, qualquer dúvida, só mandar aqui para a gente. E, por último, sobre a lista de chamada, no decorrer da aula ali lá para o final, a gente encaminha para vocês aí no chat, beleza? Então, passamos a palavra aqui para o professor Tiago, desejamos uma boa aula a todos e uma boa aula para você também, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, professores. Obrigado pela apresentação. Boa noite, alunos e alunas. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Como os professores já introduziram, hoje nós temos, então, a nossa quarta live da disciplina Sustentabilidade, da trilha de conhecimento, né? Sustentabilidade, diversidade e desafios globais. Como eu venho ressaltando nas lives, é um tema extremamente importante para todos vocês, das mais diferentes áreas de conhecimento, tá? Sustentabilidade é um tema aí que permeia todas as áreas de conhecimento e vocês precisam, então, portanto, né, estarem aí inteirados sobre o tema para estarem preparados para o mercado de trabalho, né? E não só para o mercado de trabalho, mas para vocês enquanto cidadão também, né, na sociedade. Então, de novo, sejam muito bem-vindos à nossa quarta live, né? Hoje nós vamos discutir um tema extremamente importante, que é o papel do profissional na sociedade contemporânea, né? Então, independentemente da área em que vocês atuem, né, ou pretendam atuar, seja a área aí de administração, engenharia, agronomia, pessoal da área de saúde, da educação, da tecnologia,
né, ou de qualquer outra área, existe uma questão comum a todos nós, que é qual é o impacto que nosso trabalho produz no mundo. Então, eu já começo a live deixando essa provocação para vocês refletirem, né? Então, durante muito tempo, acreditou-se que a função do profissional era apenas executar tarefas, né, e gerar resultados técnicos. Hoje nós sabemos que isso não é o suficiente, tá? As decisões tomadas por profissionais, elas afetam pessoas, afetam comunidades, os recursos naturais que estão aí a- ao nosso dispor, né? E até mesmo afetam as gerações futuras, tá? E quando eu falo afetam, não é necessariamente estritamente no sentido negativo, né, da coisa, porque também pode afetar de forma positiva, né? Então, por isso, nós vamos refletir sobre como cada profissão pode contribuir para a construção, né, de uma sociedade mais sustentável, tá? Mais ética e, portanto, mais justa. Então, vamos lá. Então, o tema específico da nossa live de hoje, né, é o profissional como agente de transformação e articulador de soluções socioambientais. Percebam que tema importante, né, para vocês que estão aí em formação, né, e vão ser inseridos no mercado de trabalho. Então, antes da gente adentrar no tema da aula, eu gostaria de me apresentar rapidamente, para aqueles que ainda não me conhecem, e também explicar o porquê esse assunto faz tanto sentido, porque eu acho que ele faz muito sentido aí para a nossa live de hoje, né? Então, a minha formação ela começou ali como técnico em agropecuária, né? Depois eu fiz gestão ambiental, também fiz uma especialização em meio ambiente e desenvolvimento sustentável e recentemente finalizei o mestrado em sustentabilidade. E paralelamente a isso, eu atuo como consultor ambiental, aí prestando assessoria ambiental para algumas empresas públicas e privadas. E aí eu gosto sempre de contar essa trajetória porque ela me ensinou uma coisa que eu considero bastante importante, que quando a gente começa a estudar, né, ou trabalhar, normalmente a gente imagina que os problemas, né, do mercado de trabalho, do mundo, são divididos por áreas, né? E existe o problema ambiental ali, existe o problema econômico, o problema social, o problema tecnológico. Mas quando a gente vai para a prática disso, a gente percebe que não funciona bem assim, né? Ao longo da minha experiência profissional, eu fui percebendo que os problemas reais, eles não vêm separados em caixinhas, né? Quando você analisa, por exemplo, né, e aí dando um exemplo aqui, um rio poluído, não está olhando apenas para o problema ambiental, tá? Existe ali uma questão, para além da questão ambiental, né? Uma questão econômica, porque alguém está produzindo ou consumindo, e aí, portanto, poluindo esse rio. Existe ali uma questão social também, porque aquela água pode afetar ali pessoas, a comunidade local, né? Existe uma questão política também, porque existem leis, a gente sabe que existem leis, órgãos que fiscalizam a questão, né, da poluição hídrica, por exemplo, né? Existem também questões culturais, tá? Relacionadas ao hábito que essas pessoas, que essa comunidade local pode ter. Então, é uma percepção bastante, na verdade, é uma percepção que mudou bastante, né? A forma como é, eu enxergava a minha profissão antes de me formar, né? Antes de iniciar aí no mercado de trabalho. Então, eu comecei a entender que o conhecimento técnico ele é sim fundamental. Eu não estou aqui descartando o conhecimento técnico, mas ele sozinho não resolve os grandes desafios que enfrentamos hoje, tá? Nenhum profissional consegue trabalhar de forma isolada diante de problemas, sobretudo ambientais, tão complexos como nós temos hoje.
Então, um exemplo é um engenheiro que depende do administrador para tomar uma decisão, o administrador que depende de um profissional da área ambiental para dar andamento em algum projeto, o profissional da área de saúde que depende de um educador, por exemplo, para fazer conscientização na área de saúde, o gestor público que depende da participação social, né? Então, tudo está conectado, né? Talvez seja uma das maiores lições que a sustentabilidade nos traz, né? Que é compreender que as nossas ações fazem parte de um sistema muito maior do que nós imaginamos. Por isso, quando falamos em sustentabilidade, nós não estamos falando apenas de meio ambiente, né? Estamos falando de sobre forma sobre a forma como tomamos as decisões, né? E nos relacionamos com as pessoas e construímos o nosso futuro, tá? E é justamente essa reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, tá? Nessa live. Independentemente do curso que vocês estão fazendo, em algum momento vocês estarão ocupando posições nas quais precisarão tomar decisões que impactam as pessoas, tá? E aí a pergunta que vai acompanhar toda a nossa aula é justamente essa: que tipo de impacto nós queremos gerar através da nossa atuação profissional, tá? E aí, se vocês puderem até, de repente, comentar aí no chat, que tipo de impacto que vocês gostariam de gerar aí, vocês enquanto profissionais atuantes aí na área de vocês. Então, aqui eu já me apresentei, né? Falei um pouco sobre mim. Aqui eu vou fazer um panorama, né, dos temas que nós vamos abordar na live de hoje. Então, eu quero que vocês observem que os tópicos que aparecem aqui, eles não são isolados, tá? Na verdade, eles se conectam e nos levam a uma reflexão maior sobre o papel de cada um que desempenhamos aí na sociedade. Então, primeiro nós vamos discutir o papel ético do profissional. E eu acho que esse tema é extremamente importante porque quando estamos na universidade, por exemplo, muitas vezes nós nos preocupamos em aprender técnica, método, né, ferramentas e procedimentos que sim são importantes, mas que é fundamental, mas existe uma pergunta que vem antes de todas essas coisas, que é para que vamos utilizar este conhecimento? O conhecimento ele pode ser usado para gerar benefícios, mas também ele pode ser usado para gerar prejuízos. Por isso, a dimensão ética acompanha qualquer profissão, tá? Depois, nós vamos relacionar sustentabilidade e atuação profissional. E aqui eu gostaria que vocês deixassem de lado a ideia, que é muito comum, de que a sustentabilidade ela, ela é aquela coisa fechada ali de plantar árvores, né, de ter a educação ambiental ali na Semana do Meio Ambiente. Na verdade, ela atravessa realmente todas as profissões, tá? E a gente vai ver um pouco disso aí durante a live. Então, vamos lá. Então, fazendo uma reflexão inicial, né, eu peço que vocês realmente pensem nela por alguns segundos, tá? O trabalho de um profissional impacta apenas onde ele atua? O que vocês acham sobre isso? Porque, assim, à primeira vista, muita gente responde que sim, né? Afinal, quando uma pessoa é contratada, ela trabalha para uma organização específica, né? Ela recebe um salário daquela organização e executa atividades voltadas para os objetivos daquela organização. Mas será que é só isso, né? Vamos pensar um pouco aqui. Eu vou dar um exemplo. Imagine um engenheiro projetando ali uma ponte, né? O trabalho dele, ele vai beneficiar apenas a empresa responsável pela obra? Ou beneficia também milhares de pessoas que vão utilizar essa estrutura durante anos ou até décadas? Então, agora pense em um profissional da saúde, né? Buscando aqui uma outra área de conhecimento.
quando ele orienta um paciente sobre prevenção de doenças, do ponto de vista preventivo, né? Para que não ocorra doenças. Então, o impacto daquela orientação fica restrito somente ao laboratório, ao consultório, ou ele pode influenciar toda uma família ou até mesmo uma comunidade onde aquela pessoa vive, né? Então, se pensarmos em um administrador que toma decisões sobre contratação de funcionários também, investimentos ou gestão de recursos, né? As consequências dessas decisões permanecem apenas dentro da empresa ou elas podem acabar afetando também os trabalhadores, os fornecedores dessa empresa, os consumidores ou a própria economia local, né? Então percebam que quanto mais analisamos a questão, mais difícil fica responder simplesmente sim, né? De que a minha atividade, o meu trabalho gera impacto somente local, só ali local, né? No meu setor, por exemplo. Na realidade, quase tudo que fazemos profissionalmente gera efeitos que acabam ultrapassando os limites físicos da organização onde trabalhamos. E isso acontece porque vivemos em uma sociedade profundamente conectada, tá? Uma decisão tomada em uma sala de reunião pode influenciar o meio ambiente, né? E uma escolha técnica pode afetar a qualidade de vida de uma comunidade, por exemplo. Então, falando um pouco sobre o profissional do século XXI, tá? Depois dessa reflexão inicial, eu gostaria que vocês pensassem em uma outra questão aqui. O que faz um bom profissional, né, no século XXI? Se eu tivesse feito essa pergunta, se fizesse essa pergunta, né, tivesse feito há 50 anos atrás, provavelmente as respostas seriam bastante, bastante parecidas, né, as respostas das pessoas, entre as pessoas, porque muitas pessoas diriam que um bom profissional é aquele que domina sua área de conhecimento, né? Executa suas tarefas com eficiência, cumpre com os prazos ali estipulados e apresenta resultados. E, de fato, essas características, elas continuam até hoje sendo importantes, né? Ninguém deixa de precisar da competência técnica, né? Um engenheiro, por exemplo, precisa entender de engenharia, né? É uma parte técnica que ele precisa entender. Assim como um administrador precisa entender de gestão, né? Então, o conhecimento técnico ele continua sendo a base de qualquer profissão. Mas o mundo mudou, né? As exigências também mudaram. Hoje nós vivemos em uma realidade marcada por transformações rápidas, avanços tecnológicos constantes, acesso instantâneo, né, à informação e a problemas cada vez mais complexos. E isso trouxe um desafio interessante, né? Porque pela primeira vez aí, possuir conhecimento técnico deixou de ser um diferencial e passa então a ser uma obrigação básica. Então, o mercado ele espera que você tenha conhecimento técnico. O que começa a diferenciar o profissional do outro são as suas capacidades, tá? Para além do conhecimento técnico, né? Capacidade de aprender continuamente. Eu diria que é bastante importante justamente porque o mercado de trabalho ele não é estático, né? Ele sofre influência e modificações o tempo todo e a gente precisa estar antenado a isso. A capacidade de trabalhar em equipe eu também destacaria aqui, justamente porque muitos dos problemas que nós temos hoje, que precisam ser resolvidos, demanda visões diferentes, né? Áreas de conhecimentos diferentes e, portanto, saber trabalhar em equipe. Capacidade de lidar com problemas complexos, por exemplo, né? Então, observe que muitas dessas competências não aparecem explicitamente nas grades curriculares das universidades, mas são cada vez mais valorizadas na prática profissional, né? Então, hoje espera-se que o profissional ele compreenda de impactos, proponha soluções, participe das decisões e contribua para transformar a realidade onde ele está inserido, né? Então,
Mas e se o profissional moderno precisa desenvolver todas as competências? Surge uma pergunta, por que ele precisa desenvolver, tá? Justamente porque o mundo mudou e as demandas elas mudam com frequência e aí a gente precisa estar antenado a isso, tá? Então, falando um pouco sobre alguns desafios da sociedade contemporânea, né? Agora que a gente já falou aí um pouco sobre algumas exigências do mercado, todas as gerações enfrentam aí os seus próprios desafios, né? E se voltarmos, por exemplo, a 100 anos atrás, encontraríamos preocupações muito diferentes das atuais, né? Muitas sociedades enfrentavam problemas como, por exemplo, a industrialização, a expansão urbana, as guerras, né? Hoje os desafios são outros. Nós vivemos em um mundo extremamente conectado, né? Altamente tecnológico, portanto, os problemas são mais complexos também, não são problemas pontuais, tá? Então pense, por exemplo, nas mudanças climáticas, né, que tem dimensões aí para além do aspecto ambiental, tem o aspecto social de eh, insegurança alimentar, né, porque se você muda o clima, você acaba afetando a produção de alimento, por exemplo, né? Tem impacto financeiro, né, portanto, o setor da economia, ainda mais um país como o Brasil, que é um país tem um potencial agrícola gigantesco, né? Então, quando falamos em aquecimento global, né, em mudanças climáticas, não estamos discutindo apenas a temperatura, né? Estamos falando de todos esses aspectos, né, que precisam ser analisados com bastante atenção e por isso que demanda esse profissional com uma visão um pouco mais holística, né, no sentido de estar sempre querendo melhorar, aprender e se relacionar, né, interagir com profissionais, com outros profissionais de diferentes áreas também, para desenvolver soluções mais eficazes, né, mais abrangentes, tá? Então, perceberam como que tudo tá conectado? E é justamente essa interdependência que torna os desafios contemporâneos tão complexos, né? E é por isso que não existem soluções simples, tá? Não existe uma única tecnologia capaz de resolver todos esses problemas. Diante desses desafios, surge a necessidade, como eu disse, de profissionais que não sejam apenas executores de atividades, mas pessoas capazes de promover mudanças positivas, tá? E é aqui que entra a figura do agente de transformação, tá? Então, que é o tema desse próximo slide. Então, depois de falarmos aí sobre esses desafios, né, da sociedade contemporânea, surge então uma pergunta: quem vai ajudar a enfrentar esses desafios? Quando pensamos em transformação social, muitas vezes imaginamos de cara, né, vêm figuras históricas, né, como grandes líderes, cientistas famosos e pessoas que mudaram o rumo da humanidade, né? Mas eu gostaria de propor aqui uma ideia, uma reflexão um pouco diferente, que é justamente a transformação, ela não acontece apenas nos grandes acontecimentos históricos, tá? Ela acontece todos os dias, na verdade. Ela acontece quando, por exemplo, um professor, usando aqui um exemplo do dia a dia aí, quando um professor consegue despertar o pensamento crítico no seu aluno, ele já conseguiu uma transformação significativa, tá? A gente vai falar aqui um pouco sobre pensamento crítico para a atualidade, né? Por exemplo, quando um engenheiro desenvolve uma solução mais eficiente, né, uma nova tecnologia, ele foi um agente de transformação. Quando um gestor implanta práticas mais sustentáveis, novas práticas ali mais sustentáveis, ele foi um agente de transformação, tá? Usando um exemplo aí pessoal da área de saúde, né? Quando o profissional dessa área promove
prevenção em vez de apenas tratamento, né? Ele vai um pouco além ali. Então, ele, como agente público, melhora o serviço e beneficia milhares de pessoas, né? Então, ele está sendo um agente de transformação. Então, essa transformação, ela é, antes de tudo, a capacidade de produzir mudanças positivas na realidade, tá? E é justamente isso que define um agente de transformação, tá? Um agente de transformação, ele é alguém que não se limita apenas a observar os problemas. É alguém que procura compreender as causas desse problema, ele identifica oportunidades e melhoria e ele tenta contribuir para a construção de soluções diante dessa problemática, tá? Então, percebam que isso não depende do cargo que a pessoa ocupa, tá? Muitas vezes pensamos que só consegue transformar e realizar alguma mudança efetiva pessoas que ocupam cargos e que têm mais elevados e que têm um certo poder, dinheiro ou influência, mas a história ela mostra justamente o contrário. Então, diversas mudanças importantes começaram com pessoas comuns mesmo, que decidiram agir de forma diferente, tá? Na prática profissional, e ser um agente de transformação significa não aceitar passivamente que os problemas apenas aceitar apenas os problemas ali que existem, tá? De forma passiva. Então, vai se preocupar com o profissional possui uma capacidade, né, de influenciar pessoas, a gente sabe disso, organizações também e até comunidades. E aí surge uma questão: como garantir que essa influência seja exercida de forma responsável? Aí a gente entra numa outra questão aqui, num outro tema que eu considero importante, que é a ética, né? Que é uma forma de garantir que esse conhecimento, né, essa prática seja exercida de forma responsável, né? Então, até aqui nós falamos aí um pouco sobre o profissional do século XXI, né, e que precisa ser mais do que um agente executor de tarefas, né? Mas isso nos leva a uma pergunta importante. Se temos o poder de influenciar a realidade, como devemos utilizar esse poder, né? E é justamente nesse momento que entra a questão da ética, o tema ética. E aí eu gostaria que vocês observassem uma coisa. Quando ouvimos a palavra ética, pelo menos para mim, vocês analisem esse é o caso de vocês, muitas vezes a gente já pensa logo em regras, né? Em códigos de conduta ou normas profissionais. Mas a ética, na verdade, ela vai bem além disso, tá? Ela está presente em praticamente todas as decisões que nós tomamos aí no dia a dia, tá? Mesmo quando não percebemos. Todos os dias fazemos escolhas, né? Algumas parecem pequenas e sem importância, outras possuem já consequências maiores, e cada uma dessas escolhas carrega uma dimensão ética, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Imaginem um profissional que identifica uma falha em um projeto, tá? Um profissional ali da área de engenharia, ele identificou uma falha. Ele sabe que aquela falha pode gerar problemas no futuro, tá? Problemas sérios no futuro. Mas também sabe que corrigi-la vai exigir dele mais tempo, mais recursos e talvez gere até conflitos dentro da própria organização, tá? Então, o que que ele deve fazer? Ele poderia ignorar o problema para evitar dificuldades imediatas, né, de forma ali imediata. Portanto, ele vai estar sendo um profissional imediatista, né? Ou agir de forma mais responsável, mesmo que isso gere desconforto para ele a curto prazo, né? Então, percebam que essa não é apenas uma decisão técnica, né? É uma decisão também ética, porque envolve responsabilidade, envolve compromisso, né? E consideração pelos impactos futuros. E essas situações, né,
como essa que eu citei, podem acontecer em todas as profissões, tá? Em todas as áreas, beleza? Então, essa é a diferença fundamental do profissional ético, que ele sempre, mesmo que uma atitude gere para ele desconforto imediato, ele vai escolher agir de forma responsável, tá? Então, mas afinal, quando falamos em ética, o que exatamente estamos falando, né? Será que ética significa apenas seguir leis e normas? Ou exige algo mais profundo por trás desse conceito? Tá? Então, vamos analisar aqui, né? Agora que nós já falamos da importância da ética na atuação profissional, precisamos compreender melhor o que de fato significa esse conceito, né, na prática. E aí eu gostaria de começar com uma observação, que é quando perguntamos para as pessoas o que é ética, né? Muitas vezes elas dizem assim, fazer a coisa certa, ou agir corretamente, né? E é seguir regras, seguir as leis, né? Nós temos aí. E, de fato, todas essas coisas possuem uma parte de real aí dentro do conceito de ética, mas a ética ela vai um pouco além. Então, na essência da ideia de ética, ela é uma reflexão sobre como devemos agir diante das situações da vida, tá? Ela nos ajuda, então, a pensar sobre nossas escolhas, né? Nossas responsabilidades e as consequências das nossas ações. E aqui surge uma questão bastante importante, né? Será que tudo aquilo que é legal também é ético? Tudo que aquilo é legal do ponto de vista das leis, né? Da legislação, também é ético? Eu diria que nem sempre, tá, pessoal? Ao longo da história, né, existiram diversas práticas que eram consideradas legais do ponto de vista da lei, mas que hoje reconhecemos como injustas, né, ou inadequadas. Isso nos mostra que a ética ela não se limita apenas ao cumprimento das normas, tá? Ela envolve uma reflexão crítica sobre aquilo que fazemos, né, sobre os impactos que nossas ações produzem, tá? Aí eu vou dar um exemplo aqui para tentar simplificar o que estou querendo dizer. Imagine uma empresa que segue rigorosamente a legislação ambiental ali né, que compete à atividade dela, e ela cumpre todas as exigências mínimas estabelecidas pelos órgãos ambientais. Então, do ponto de vista legal, está tudo certo, está tudo ótimo essa empresa. Mas suponho que essa mesma empresa tenha condições de reduzir ainda mais seus impactos ambientais, né? E não só fazer simplesmente o que a lei obriga. A pergunta é: ela está agindo apenas dentro da legalidade ou também dentro de uma postura ética, tá? Se ela escolher fazer o que a lei está pedindo apenas, né? E cumprir a lei, né? É uma situação, mas ela pode, e aí ela tem a possibilidade de melhorar, de reduzir ainda mais, de mitigar ainda mais os seus impactos ambientais com uma tecnologia ou com um simples instrumento ou uma atitude ali dentro da empresa. Se ela não, mesmo assim, não o fazer porque ela não é obrigada do ponto de vista da lei, ela está agindo de forma ética, né? Fica aí uma reflexão. Então, percebam que como a reflexão ela muda, né? A ética nos convida a pensar além da obrigação, além do que a lei exige. Isso é especialmente importante para os profissionais da atualidade, tá? Então, se toda escolha produz efeitos, né? Então precisamos olhar com mais atenção para aquilo que acontece depois de uma decisão, tá? De uma tomada de decisão, né? Porque muitas vezes estamos tão focados na decisão em si que esquecemos de analisar as suas consequências. Então, e a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Que são essas consequências das decisões profissionais. Então, uma das maiores ilusões, né, eu diria,
que podemos ter como profissionais é acreditar que nossas decisões afetam apenas o momento presente, tá? Na realidade, toda decisão, acaba gerando consequências. Algumas são imediatas, né, e visíveis, outras podem surgir depois de anos e muitas vezes afetam pessoas que sequer conhecemos, tá? Então pensem por um instante, né, em algo simples. Quando um profissional toma uma decisão dentro de uma organização, ele normalmente está pensando em resolver um problema específico, correto? Mas raramente aquela decisão produz apenas um efeito local, né? Ela costuma desencadear uma série de impactos ali, inclusive em outros setores, né? E até se estender para fora da instituição, tá? Então, é importante a gente analisar essas coisas, tá? Então, uma das características dos profissionais mais bem preparados é justamente essa capacidade de olhar além do problema imediato, tá? Então, vamos falar um pouco aqui sobre a visão crítica e a tomada de decisão, né? A importância disso para os profissionais e para a gente de transformação. Até agora nós discutimos as decisões profissionais, né? E as consequências, né? Que elas podem gerar. Mas isso nos leva, então, a questionar como tomar boas decisões em um mundo tão complexo como hoje, né? Que tudo está interligado. Porque, convenhamos, muitas situações da vida profissional não vêm acompanhadas de respostas prontas, correto? Na universidade, por exemplo, muitas vezes trabalhamos com exercícios que possuem uma resposta correta. Na vida real, nem sempre é assim, tá? Frequentemente, a gente encontra na prática profissional, né, a gente encontra situações que exigem várias alternativas possíveis. Cada uma com vantagens, limitações, consequências diferentes, tá? E é justamente nesse contexto que a visão crítica se torna fundamental, tá? Mas o que significa ter essa visão crítica? Quando a gente fala em visão crítica, é comum a gente acabar associando a um hábito de criticar tudo, né? De ser negativo, mas não é disso que eu estou falando aqui, tá? Ter uma visão crítica significa desenvolver a capacidade de analisar uma situação de forma profunda, tá? Questionar informações, identificar causas, por exemplo, compreender contextos e avaliar melhor as situações, tá? Porque profissionais que, que analisam bem, que fazem boas perguntas, geralmente tomam decisões melhores. Tá? Nesse sentido, né, para obter essa visão crítica, né, esse pensamento crítico, quanto profissionais, é fundamental a educação, né? A educação no geral e aí mais especificamente a educação ambiental, né? Para temas como a sustentabilidade, por exemplo, tá? Porque a educação ela consegue, né, tornar esse profissional ele mais crítico, né, mais analítico diante dos problemas, tá? Então, quando vocês ouvem a expressão educação ambiental, qual é a primeira imagem que vem à mente de vocês? Porque muitas vezes as pessoas pensam que falar em educação ambiental é só falar sobre plantar árvore, né? Sobre resíduos, coleta seletiva, reciclagem, tá? Preservação das florestas. Claro, tudo isso é muito importante, né? Faz parte do meio ambiente, mas a educação ambiental ela vai muito além disso, tá? Na verdade, a educação ambiental ela não se limita apenas a isso. Ela busca desenvolver uma nova forma de compreender a relação entre os seres, a sociedade e o meio ambiente, tá? Perceba que envolve a sociedade, envolve o setor econômico, envolve o modelo social que a gente está inserido, tá? Então, pessoal, quando a gente fala em sustentabilidade, né, por isso que existe a educação ambiental,
porque realmente ela acaba adentrando aí nos mais diferentes setores, nas mais diferentes áreas, né? Como, por exemplo, um engenheiro é, civil, né? Que vai fazer lá o seu projeto vai fazer uma construção enorme, sei lá, uma barragem, ou construir um projeto de uma indústria, tá? Tem que levar em consideração, ou no mínimo, tem que interagir com um profissional da área ambiental, tá? Para finalizar esse projeto, tá? E para que ele seja aprovado, inclusive, né? Para que essa empresa, essa instituição consiga licenciamento ambiental, né? Os administradores também precisam ter um conhecimento básico de sustentabilidade do meio ambiente, interagir com outros com os profissionais da área de meio ambiente, professores, né, no caso de educação ambiental, profissionais da saúde, né, agrônomos, advogados, enfim, as mais diferentes áreas aí de conhecimento. Aqui tem alguns exemplos, né, de atuação na área ambiental, tá? Um deles é a recuperação de áreas degradadas, que é um tipo de projeto bastante amplo, né, que envolve vários profissionais, né, como eu comentei, que visa recuperar uma área que foi degradada, né, que sofreu muitos impactos ambientais, né, a gestão de resíduos, né, inclusive resíduos da saúde, né, resíduos hospitalares, pessoal da administração, gestão sustentável, ISG, tá? São alguns exemplos aí de atuação profissional na área ambiental. Nesse sentido, o profissional ele precisa assumir um papel de articulador, tá? Diante desses problemas socioambientais que são complexos, tá? Por isso é necessário integrar o conhecimento, coordenar ações, construir parcerias, tá? O profissional atua com diferentes grupos, né? Então, quem acaba participando dessas soluções para resolver esses problemas aí no dia a dia, na área profissional, né? Muitas vezes envolve o governo, né? Envolve a empresa que você está inserido, pode envolver universidades por meio aí das pesquisas, né? Científicas, ONGs, a própria comunidade, cooperativas, tá? Então, nenhum setor ele consegue resolver problemas complexos de forma isolada. Aqui eu coloquei um estudo de caso só para mostrar, né, a complexidade de uma coisa que parece simples, à primeira vista parece simples, que é o monitoramento, por exemplo, da qualidade da água de um rio, né? Isso demanda coletar dados, avaliar a qualidade do rio, seria fazer análises físico-químicas, né, da qualidade dessa água, identificar fontes de poluição, e aí isso demanda um diagnóstico, um levantamento de informações, porque essa poluição, se esse rio estiver poluído, pode estar vindo de várias fontes, e aí precisa fazer um diagnóstico, inclusive usar imagens de satélite, né, para facilitar, elaborar relatórios, né, e para além disso, né, propor soluções, tá? Então, é mais do que um serviço técnico, né? Ele envolve se tornar um articulador mesmo de conhecimento, de áreas de conhecimento, tá? Um outro exemplo aqui é na área de gestão de resíduos sólidos, tá? Para uma coleta seletiva funcionar em um município, por exemplo, é necessária a participação da população, que isso já envolve educação ambiental, de novo, né, falando sobre educação ambiental, apoio da prefeitura, né, empresas parceiras, cooperativas de reciclagem, atuando ali conjuntamente, né, e o profissional, ele precisa coordenar esses processos para que a coleta ocorra de forma efetiva. Então, aqui algumas das competências essenciais para o profissional, para o agente de transformação, né, que é o tema aqui da nossa live de hoje, que é ter ali a comunicação efetiva, liderança, o trabalho em equipe, né, que eu comentei que demanda aí essa integração de conhecimento, a negociação, a criatividade, o pensamento crítico, né, que é o que eu também comentei,
né, a ética, né, que é algo que acaba norteando, né, dando norte para as decisões, né, para a tomada de decisão correta, pensando a longo prazo, né, inclusive para a permanência dessa empresa a longo prazo no mercado, tá? Então, é fundamental pensar em questões éticas. Então, pessoal, aqui tem algumas referências da apresentação de hoje, tá? Chegamos aqui ao fim da live de hoje. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, a presença de vocês, e eu fico à disposição, se houver algum questionamento, algum comentário, fico à disposição aí. A Caroline, né, Fonseca comentou aqui, é importante ver como as nossas avós aproveitavam toda a alimentação por conta da quantidade de filhos, e hoje um fator importante para agregar na sustentabilidade socionutricional. Interessante. Antigamente, eu tenho a impressão de que antigamente se aproveitava mais, né? As coisas hoje, o consumismo a gente acaba desperdiçando muita coisa, né? Aqui a Daiane comentou, gostei muito da aula, muito boa. Obrigado, Daiane. Fico, fico feliz aí com o comentário. Beleza, pessoal, acho que é isso, né? Eu gostaria de agradecer novamente a presença de vocês. O professor Lucas Mendes entrou aí. Pode ir. A gente que agradece a aula do professor Tiago. Foi muito boa mesmo, o pessoal está elogiando bastante aqui no chat, e a gente mediando aqui também gostou muito e achou os temas trabalhados muito interessantes. Gente, eu não sei se eu tô travado aí para vocês, mas aqui tá travado meu webcam. Tá sim, viu? Aconteceu um probleminha na sua câmera. Mas eu gostaria de agradecer a aula do professor aí, foi uma aula excelente. Eu espero que o pessoal tenha aproveitado muito essa aula, tenha realmente absorvido esse conhecimento aí que o professor trouxe para nós, certo? Agradecer muito aí a presença de todos. Pessoal, então Obrigado, só reforçando, gente. tá? Opa, desculpa, professor, pode concluir. Não, só gostaria de agradecer e aí já deixar convidado o pessoal para a quinta live, né, da Trilha de Conhecimento, que vai estar um tema aí, vai ser um tema, né, bastante interessante também. Tenho certeza que o pessoal não vai perder, não. Então, só reforçando para a galera, coloquei a lista de presença ali no chat, pessoal. Então, é importante que vocês preencham, coloquem o nome completo, o RA de vocês, e deixem um feedback lá na lista do que vocês acharam da aula, certo, professor? Críticas ali, sugestões de temas, melhorias, elogios. Então, tem um campo aberto aí para vocês fazerem isso, dentro da lista de presença. Novamente, agradeço pelo professor, agradeço pela presença de todos vocês, pessoal, e deixo para o professor fazer a despedida, caso queira. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, pessoal, e até a nossa próxima live aí. Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. A CPA é o momento em que você pode dar a sua opinião sobre o ensino, a estrutura e a infraestrutura da instituição. Ou seja, sua participação ajuda a melhorar o que for preciso e também a fortalecer o que já está dando certo. E o melhor, responder é super fácil. É só acessar o portal do aluno, clicar no primeiro banner com a imagem da CPA e você será direcionado à página de pesquisa. Você responde as 18 perguntas e é só enviar. É rapidinho, prático e você ainda tem vantagens respondendo a CPA.
você concorre a um voucher para concorrer a um carro. É isso mesmo! Então corre, acesse o seu portal e participe. Sua opinião vale muito e você pode fazer a diferença. Você já sabe que um aluno da Unifatesc vai ganhar um carro 0 km em 2026, mas talvez ainda não saiba de um detalhe muito importante. Para concorrer, é preciso estar cadastrado na campanha Acelere Seu Futuro com a Unifatesc. Então não deixe para depois. Leva menos de 1 minuto. É rápido, é simples e pode acelerar o seu futuro. Cadastre-se agora pelo QR Code ou acesse acelera2026.unifatesc.edu.br.